The sermon, The First Seal, was delivered on Monday evening, March 18, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão, O Primeiro Selo, foi pregado na segunda-feira à noite, dia 18 de março de 1963, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Let's bow our heads now for prayer. Inclinemos a cabeça agora para a oração. Our Heavenly Father, we thank Thee tonight for this another opportunity to come to worship You. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta noite por isto, outra oportunidade de vir adorar-te. We are thankful to be alive and to have this great revelation of eternal life dwelling within us. Estamos gratos por estarmos vivos e termos esta grande revelação da vida eterna habitando em nós. And we've come tonight, Father, to study Thy Word together. These great hidden mysteries that's been hid since the foundation of the world. E viemos esta noite, Pai, para estudar a Tua Palavra juntos. Estes grandes mistérios escondidos que têm estado escondidos desde a fundação do mundo. And the Lamb is the only one that can reveal it to us. I pray that He will come among us tonight and will take of His Word and reveal it to us, that we might know how to be better servants to Him in this end times. E o Cordeiro é o único que pode nos revelar isto. Rogo que Ele venha entre nós esta noite e tome da Sua palavra e a revele a nós, para que saibamos como ser melhores servos para Ele nestes tempos finais. Oh God, as we see that we are now in the end time, help us to know our place, Lord, and our frail being, and the certainty of the coming of the Lord soon. We ask it in Jesus' name. Amen. Ó Deus, vendo que estamos agora no tempo do fim, ajuda-nos a conhecer nosso lugar, Senhor, e nosso frágil ser e a certeza da vinda do Senhor em breve. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. I believe it was David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. It's always a great privilege to come, and the studying of the Word together gives us this great hope. Creio que foi Davi que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É sempre um grande privilégio vir, e o estudo da palavra juntos dá-nos esta grande esperança. Now there's many standing, and I'm just going to hurry as quick as possible. But I trust that you have enjoyed the presence of the Holy Spirit like I have in these last couple of times. Agora, há muitos em pé, e vou apressar-me tanto quanto possível, mas espero que vocês tenham se deleitado com a presença do Espírito Santo, como eu, nestas últimas vezes. And today, I had something to happen that I haven't had for a long time. I was studying on this revelation here, on the opening of the seal. E hoje algo me aconteceu que não ocorria faz tempo. Eu estava estudando sobre isto, sobre esta revelação aqui, sobre a abertura do selo. Years ago, I run through it here about some 20 years ago, I guess, or something like that. But somehow or another, I never was just exactly satisfied. Anos atrás, falei por alto sobre isto aqui, cerca de uns 20 anos atrás, calculo, ou algo assim. Mas, de uma maneira ou de outra, eu nunca fiquei realmente satisfeito. It seemed like there was some things, especially in these seals, because those seals are the entire book. It's the book. The whole book is one book sealed. Parecia que havia algumas coisas, especialmente nestes selos, porque esses selos são o livro inteiro. Está vendo? É o livro. O livro inteiro é um livro selado. It starts
For instance, if I add something here, I'd show you what I mean. Here is one seal. Ele começa, por exemplo, se eu tivesse algo aqui, eu lhes mostraria o que quero dizer. Aqui está um selo. That's one, and you roll it up like this, the way it was rolled. And you roll it up in this manner, and at the end there's a little piece sticking out like that. That's the first seal. All right, then that's the first part of the book. Esse é um, e enrola-se assim, a maneira como foi enrolado, e enrola-se isto deste modo. E, no final, há um pedacinho saliente assim. Esse é o primeiro selo. Muito bem, então, essa é a primeira parte do livro. Then the next seal is rolled in this manner, right to the side of it, and it's rolled up in this manner like here, and then at the end, right here, there's another sticking out, means two seals. Então o próximo selo está enrolado deste jeito, bem ao lado dele. E está enrolado deste jeito, como está aqui. E então, no final, bem aqui, há outro saliente. Significa 2 selos. And that's the way the whole Bible was wrote, in scrolls. And so, to break these seals, it opens the mysteries of the book. E é assim que a Bíblia inteira foi escrita, em rolos de pergaminhos. E assim, abrir estes selos abre os mistérios do livro. Did you get to study in Jeremiah how he wrote that? Many of you have taken it down last night. How them seals were wrote and placed away for keeping until he returned after 70 years of the captivity. He was returned back and claimed his possession. Vocês chegaram a estudar em Jeremias, como ele escreveu sobre isso, muitos de vocês que estavam tomando nota na noite passada? Como aqueles selos foram escritos e guardados para conservação, até que ele retornou depois de 70 anos do cativeiro. Ele foi retornado e requereu sua possessão. I certainly like to study. There's no way to express it all, because it's an eternal word. It's an eternal book. Therefore, we just have to kind of hit the high places. E eu certamente gosto de estudar isto. Não tem jeito de expressar tudo isto, porque é uma palavra eterna. E este é um livro eterno, portanto, nós somente temos, por assim dizer, de pegar os pontos principais. And today in studying, I've written down many scriptures so you can study it. And also in the tape, so reveal much of it as you study. E hoje, enquanto estudava, eu anotei muitas escrituras, de modo que vocês possam estudar isto. E as fitas revelarão muito disto enquanto vocês estudam. And there's so many things, if I could just stand here at the platform and reveal it to you, the way it's revealed to me in the room, it would be marvelous. E há tantas coisas. Se eu tão somente pudesse ficar aqui na plataforma e revelar isto a vocês da maneira como me foi revelado na sala, que coisa! Seria maravilhoso! But when you get here, you're pressed and you just kind of jump over the things and try to just get the main part to the people that they might see it. Mas quando você chega aqui, tem pouco tempo e, de certo modo, pula as coisas e tenta apenas mostrar a parte principal às pessoas para que elas possam ver isto. I certainly appreciate that song Brother Unrun just sang, Down from His Glory. If He hadn't come from His glory, where would we all be tonight? So we're thankful that He come down to help us. Eu certamente aprecio esse hino que o irmão Angren acabou de cantar, da sua glória. Se ele não tivesse vindo da sua glória, onde todos nós estaríamos esta noite? Assim, estamos agradecidos por ele ter descido para nos ajudar. Now, with many standing, we'll just hurry right through the best we can. I don't say we're going to hurry right through, but I mean we're going to get started as quick as possible. Agora, com muitos em pé, nós simplesmente nos apressaremos com isto aqui, da melhor forma que pudermos. Não quero dizer que vamos nos apressar com isto, mas quero dizer que vamos começar tão rápido quanto possível. And now, let us turn now after we've had the first chapter, second, third, and fourth, and fifth last night, and tonight we're starting
on the 6th chapter of Revelation. E agora vamos abrir após vimos o capítulo 1, 2, 3 e 4 e o 5 na noite passada. E esta noite estamos iniciando com o capítulo 6 de Apocalipse. Now, as we study this chapter, we're referring different places, even to Old and New Testament alike, because the entire book is the revelation of Jesus Christ. Amen. That's altogether the revelation of the Lord Jesus. The revelation of Jesus Christ. Agora, enquanto estudamos este capítulo, estaremos nos referindo a diversos lugares, até ao Antigo e ao Novo Testamento igualmente, porque o livro inteiro é a revelação de Jesus Cristo, está vendo? Isso é na sua totalidade, a revelação do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. It's God revealing Himself in the book, revealing Himself through Christ in the book. And Christ is the revelation of God. É Deus revelando-se no livro, revelando-se através de Cristo no livro. E Cristo é a revelação de Deus. He come to reveal God because He and God were the same. God was in Christ reconciling the world to Himself. In other words, you never know just what God was until He revealed Himself through Christ. And you can see. Ele veio para revelar Deus, porque Ele e Deus eram o mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em outras palavras, nunca se soube exatamente o que Deus era até que se revelou através de Cristo. Então pode-se ver. I used to think years ago that maybe God was angry with me, but Christ loved me. Come to find out, it's the same person, see? And Christ is the very heart of God. Eu achava, anos atrás, que talvez Deus estivesse irado comigo, mas que Cristo me amava. Vinha descobrir que é a mesma pessoa, veja. E Cristo é o próprio coração de Deus. And now, as we study this, we're comparing it now. The first 3 books of the Bible, of Revelations, which we have pretty thoroughly combed that, is the church ages, the 7 church ages. E agora, enquanto estudamos isto, estamos comparando-o agora. Os primeiros 3 livros da Bíblia de Apocalipse, o que nós praticamente já esquadrinhamos tudo, são as eras da igreja, as 7 eras da igreja. Now these 7 church ages, 7 seals, 7 trumpets and vials and unclean spirits like frogs, and all this goes together. Agora, as 7 eras da igreja, 7 selos, 7 trombetas e taças, e espíritos imundos semelhantes a rãs, e tudo isto acompanha. My, I'd like to have a great big map and draw it all across the way I see it, just how each one takes its place. Ora, como eu gostaria de ter um grande mapa e fazer um esboço de tudo, da maneira como entendo, vocês sabem, como cada um se dá. I've drawn it out on a little sheet of paper, but and everything so far is just exactly right. And with the time and the ages, as they have come and gone, and everything has blended in just perfectly right. Já fiz um esboço numa pequena folha de papel, mas vocês sabem disto. E tudo até este ponto bate perfeitamente. E com o tempo e as eras, como elas chegaram e se foram. E tudo tem combinado perfeitamente. So it may not altogether be right, but it's the best that I know about it anyhow. Assim, pode ser que não esteja totalmente certo, mas é o melhor que sei acerca disto de uma maneira ou de outra. And I know if I do my best, and I make a mistake in trying to do my best, and the best that I know of, God surely will forgive me for doing for the error if I have done wrong. Eu sei que se fizer o melhor que posso e errar ao tentar fazer o melhor que posso e o melhor que sei, Deus certamente me perdoará por fazer, pelo erro, se fizer errado. But now those first 3 books is the first 7 church ages, and then we find out in the 4th chapter of Revelations, John is caught up. See? Mas agora, aqueles 3 primeiros livros são as 7 eras da igreja.
E então verificamos que no capítulo 4 de Apocalipse, João é arrebatado. Estão vendo? We see the churches, there's not too much said about the church ages. Nós vemos as igrejas. Não se falou muito acerca das eras da igreja. There's where I think that people are going to be so surprised. They're applying the church way over into the tribulation to those things that happen. É aí onde eu acho que as pessoas vão ficar tão surpresas. Elas estão fazendo aplicação que a igreja entra na tribulação, aquelas coisas que acontecem. And as I said yesterday, the first thing you know, those tribulations will break in and you'll wonder why was not the first coming was a rapture, and it'll be as it has been, it's past and you didn't know it. See? E como eu disse domingo, ontem, de repente aquelas tribulações sobrevirão e vocês se perguntarão por que não foi a primeira vinda, foi o arrebatamento. E será como tem sido. Passou e vocês não o souberam. Estão vendo? Now there's not too much promise to that church, that Gentile church, the bride. Now, I want you to bear in mind, there is a church and a bride. See? Agora, não há muito prometido a essa igreja gentia, a noiva. Agora, quero que tenham em mente, há uma igreja e uma noiva. Estão vendo? You always have to make it run in threes. Fours is wrong. Threes. Threes, sevens, 10s, 12s, 24s, 40s, 50s. Those unbroken numbers. Sempre se tem de fazer as coisas se enquadrar em 3. 4 é errado. 3, 7, 10, 12 e 24 e 40, 50, esses são números inteiros. The Bible is, and God runs His messages in numerals of the Bible in those numbers. A Bíblia é, e Deus faz suas mensagens se enquadrarem os numerais da Bíblia, nesses números. You get something that flies off of one of those numbers, you better watch. It won't come out right on the next thing. You got to bring it back here to where you start from. E se você pegar algo que fuja de um desses números, melhor tomar cuidado. Não vai dar o resultado certo na coisa seguinte. Tem de trazê-lo de volta aqui até onde se iniciou. Brother Lee Vale, I think he's here. We were talking the other day about people who are getting off a track. It's just like shooting a target. O irmão Lee Vale, ele, creio que ele está aqui. Estávamos conversando outro dia acerca de pessoas que estão se desviando. É como atirar num alvo. If that gun is perfectly balanced, perfectly trained and sighted, it's got to hit the target unless that barrel moves or twists or vibration throws it off. And wherever a wind puff. Se essa arma está perfeitamente ajustada, perfeitamente apontada e calibrada, tem de atingir o alvo. A não ser que esse cano se mova ou entorte, ou a vibração o tire de posição, e onde quer que, ou um sopro de vento. Wherever it starts off at, there's only one way to do is come back to where it left the track and start again. If it's going to hit the target, if it doesn't, why, it just doesn't hit the target. Onde quer que comece errado, há somente uma maneira de fazê-lo, é voltar para onde se desviou e começar novamente. Se for para atingir o alvo. Se não for assim, ora, simplesmente não atinge o alvo. And that's the way in studying Scripture, I believe. If we find out we start something here and it doesn't come out right, you see it isn't, well, we've made a mistake somewhere, you've got to come back. You'll never figure it with your mind. E é assim quando se estuda a Escritura, eu creio. Se verificamos que começamos algo aqui e não dá o resultado certo, você vê que não é isso? Sim, nós cometemos um erro em algum lugar. Você tem de voltar. Você nunca vai conseguir avaliar isto com sua mente. It just isn't. We just found out by the Scriptures that there's no man in heaven or in earth or beneath the earth or ever was or ever will be that can do it. The Lamb alone can do it. Simplesmente não é.
Acabamos de verificar pelas Escrituras que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem jamais houve, nem nunca haverá que possa fazê-lo. Somente o Cordeiro pode fazê-lo. So seminary exclamation, whatever it might be, is just nothing. See? It takes the Lamb to reveal it. That's all. So we trust that He will help us. Assim, exclamações de seminário, o que quer que seja, é simplesmente nada. Está vendo? Necessita-se do Cordeiro para revelar isto, simplesmente isso. Assim confiamos que Ele nos ajudará. John caught up in the 4th chapter to see things which was, which is, and which is to come. But the church finishes at the 4th chapter. João arrebatado no capítulo 4 para ver coisas que eram, que são e que hão de vir. Mas a igreja termina no capítulo 4. And Christ takes up the church, caught up in the air to meet Him, and does not appear again until the 19th chapter when He comes back as King of Kings and Lord of Lords with the church. E Cristo levanta a igreja arrebatada nos ares a encontrá-lo e não aparece novamente até o capítulo 19, quando ele retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com a igreja. And now, I hope someday that we can get through it all, maybe before He comes. If we don't, we'll see it anyhow, so it doesn't matter. E agora, espero que algum dia possamos concluir tudo isto, talvez antes que ele venha. Caso contrário, entenderemos isso de uma forma ou de outra, assim, não importa. Now, in this 5th chapter, the breaking of these seals. And now, the 7th seal book, first we want to read the first seal. Agora, neste capítulo 5, a abertura destes selos e agora o livro selado com 7 selos. Primeiro, queremos ler o primeiro selo. Last evening, the background just a little more, we find out that when John looked and seen that book still in the hands of the original owner, God. Na noite passada, para fazermos uma revisão, verificamos que quando João olhou e viu aquele livro ainda nas mãos do dono original, Deus... You remember how it was lost? By Adam. He forfeited the book of life for the knowledge of Satan and lost his inheritance. Lost everything. And no way for redemption. Lembra-se de como ele foi perdido? Por Adão. Ele abriu mão do livro da vida em troca de conhecimento de Satanás. E perdeu sua herança, perdeu tudo. E não havia como ter redenção. Then God, made in the likeness of man, came down and become a redeemer to us. To redeem us. And now we find out that in days past by, these things which was mysterious is to be opened up to us in the last days. Então Deus, feito à semelhança do homem, desceu e se tornou um redentor para nós, para nos redimir. E agora verificamos que em dias passados, estas coisas que eram misteriosas haveriam de ser abertas para nós nos últimos dias. Now, we find out also in this that as soon as John heard this announcement for the kinsman redeemer to come forth and to make his claims, there was no man that could do it. No man in heaven, no man in earth, no man beneath the earth. Agora verificamos também nisto que, tão logo João ouviu este anúncio para o parente redentor se apresentar e fazer suas reivindicações, não havia ninguém que pudesse fazê-lo. Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra. No one was worthy even to look at the book. Just think of that. No person at all worthy even look at it. And John just started weeping. Ninguém era digno sequer de olhar para o livro. Pense só nisso. Nenhuma pessoa, de modo algum, digna sequer de olhar para ele.
E João simplesmente começou a chorar. He knew that, there was no chance for redemption then. Everything was failing. Quickly we find his weeping stopping. Quickly, because it was announced by one of the four beasts, or the elders rather, one of the elders said, "Don't weep, John, for the Lion of the tribe of Judah has prevailed." In other words, overcome and has conquered. Ele sabia que, não havia possibilidade de haver redenção então. Tudo havia falhado. E rapidamente vemos seu choro parando, rapidamente porque foi anunciado por um dos 4 animais, ou pelos anciãos, melhor dizendo. Um dos anciãos disse, "Não chores, João, porque o leão da tribo de Judá prevaleceu." Em outras palavras, venceu e conquistou. John turning, he saw a lamb coming out. It must have been bloody and cut and wounded. It had been slain. A lamb that had been slain. João, voltando-se, viu que saía um cordeiro. Ele deve ter estado ensanguentado, e cortado, e ferido. Ele tinha sido morto, ou disse que um cordeiro que tinha sido morto. And, of course, it was still bloody. If you'd have cut the lamb and killed it, the way that lamb was, anyhow, it's hacked to pieces on a cross. Spears in the side, and nails in the hands and feet, and thorns over the brow. E, naturalmente, ele ainda estava ensanguentado. Se você tivesse cortado o cordeiro e o matado da maneira que aquele cordeiro foi, de qualquer maneira. Ele foi todo cortado em uma cruz, lanças do lado e cravos nas mãos e nos pés, e espinhos na fronte. He was in an awful condition. Ele estava numa condição horrível. And this lamb come forth and went over to him that sat upon the throne that held the complete title deed of redemption. And the lamb goes and takes the book out of the hand of him that sat upon the throne and was took and opened the seals and opened the book. E este cordeiro veio e foi até aquele que estava sentado no trono, que tinha o título completo de propriedade da redenção. E o cordeiro foi e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, e foi tomado e abriu os selos e abriu o livro. And then when that happened, we found out there must have been a great something took place in heaven. For the elders and the 24 elders, the beast and everything in heaven began to cry out, "Worthy." E então, quando isso aconteceu, verificamos que deve ter havido alguma coisa grande que aconteceu no céu, porque os anciãos e os 24 anciãos e os animais e tudo no céu começou a clamar, "Digno." And here come the angels and poured out the vials of the prayers of the saints. E aqui vieram os anjos e derramaram as taças das orações dos santos. The saints under the altar screamed out, "Worthy art thou, Lamb, for you have redeemed us. And now you have made us kings and priests, and we shall rule on the earth." Oh, my. And that's so, when he opened that book. Os santos debaixo do altar clamaram, "Digno és tu, ó Cordeiro, porque nos redimiste, e agora nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra." Oh, que coisa! E foi assim quando ele abriu esse livro. You see, the book actually was planned and written before the foundation of the world. Amen. This book, the Bible, was really written before the foundation of the world. And Christ, being the Lamb, was slain before the foundation of the world. Veja, o livro verdadeiramente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. And the members of his bride
their names were put in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, but it's been sealed up. And now it's being revealed. Whose names were in there? All about it. What a great thing. E os membros da sua noiva, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado, e agora está sendo revelado de quem eram os nomes que estavam ali, tudo acerca disto. E que grande coisa! And John, when he saw it, he said everything in heaven, everything underneath the earth, everything heard him saying, amen, blessings and honor, and he just really is having a great time. And for the Lamb was worthy. E João, quando viu isto, ele disse, tudo no céu, tudo debaixo da terra, tudo ouviu dizendo, amém, ações de graça e honra. Ele realmente estava se regozijando muito, e porque o Cordeiro era digno. And now, the Lamb is standing now tonight, as we enter into this 6th chapter, he's got the book in his hand and starting to reveal it. E agora o Cordeiro está em pé. Agora, esta noite, enquanto entramos neste capítulo 6, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. And oh, I would have absolutely today, and I hope that people are spiritual, I would have had a horrible mistake on that if it hadn't been about 12 o'clock today when the Holy Spirit came in the room and corrected me on something that I was writing down to say. E, eu certamente teria, e espero que as pessoas sejam espirituais, eu teria cometido um horrível engano quanto a isso se não tivesse sido por volta do meio-dia hoje, quando o Espírito Santo entrou na sala e me corrigiu quanto a uma coisa que eu estava anotando para falar. I was taking it from an old context. I had nothing on it. I don't know what the second seal is, no more than nothing. But I'd got some old context of something that I'd spoke on several years ago and wrote it down. Eu estava tirando isso de um velho contexto. Eu não tinha nada a esse respeito, não sei o que é o segundo selo, nada mesmo. Mas eu havia pego um velho contexto de algo sobre o que eu falei vários anos atrás e eu anotei. And I had gathered this context from Dr. Smith, many great outstanding teachers that I gathered it, and all of them believed that. So I wrote it down, and I was fixed to say, well, now I'll study it from that standpoint. E eu tinha compilado este contexto do Dr. Smith, muitos professores grandes e notáveis dos quais eu tinha compilado isso. E todos eles criam nisso, de modo que o havia anotado. E eu estava para dizer, bem, agora irei estudá-lo a partir desse ponto de vista. And there about 12 o'clock in the day, the Holy Spirit just swept right down into the room and the whole thing just opened up to me there. So, of this first seal being opened. E ali, por volta do meio-dia, o Espírito Santo desceu na sala e a coisa inteira se abriu para mim. E ali estava isto, veja, deste primeiro selo sendo aberto. I'm as positive as I'm standing here tonight that this is the gospel truth that I want to say here. I just know it. Estou tão certo quanto estou aqui esta noite, de que esta é a verdade do Evangelho que vou falar aqui. Eu sei que é. Because if a revelation is contrary to the word, then it isn't revelation. And you know, there's some of the stuff can look so absolutely true and yet isn't true. Okay? It looks like it is, but it isn't. Porque se uma revelação é contrária à palavra, então não é revelação. E você sabe, tem coisa que pode parecer absolutamente verdadeira e ainda assim não ser verdadeira. Está vendo? Parece que é, mas não é. Now, we find the Lamb with the book now. And now in the 6th chapter we read. Agora, nós encontramos o Cordeiro com o livro agora. E agora no capítulo 6 nós lemos.
And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of a thunder, and one of the four beasts saying, Come and see. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi, e um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Now, that's the first seal, the one we're going to try, by the grace of God, to explain it tonight. Eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Agora, esse é o primeiro selo, aquele que vamos tentar, pela graça de Deus, explicá-lo esta noite. By the very best, and I realize that a man trying to explain that is walking on dangerous grounds if you don't know what you're doing. Pelo melhor, e compreendo que um homem que tente explicar isso está caminhando em terras perigosas se não souber o que está fazendo. Está vendo? So, if it comes to me by revelation, I'll tell you so. If I just have to take it to my own mind, I'll tell you that before I talk about it. Assim, se vier a mim por revelação, eu lhes direi assim. Se eu tiver de tomar isso por minha própria mente, então eu lhes direi isso antes que eu fale sobre o assunto. But I'm just as positive as I'm standing here tonight that come afresh to me today from the Almighty. And I'm not prone to just saying things like that when it comes to this part of the Scripture. Mas estou tão certo quanto estou aqui esta noite de que isso veio fresco a mim hoje, da parte do Todo-Poderoso. Não sou propenso a simplesmente dizer coisas como essas quando se trata desta parte da Escritura. I hope you know what I'm talking about. You know, you can't say things if something's supposed to be laying over here before it happens. You can't say it till something lays it over there, see? Espero que saibam do que estou falando agora, vejam. Ora, vocês sabem, e não se pode dizer coisas. Se algo deve estar colocado aqui antes que aconteça, não se pode dizê-lo até que algo o coloque ali. Estão vendo? But are you reading? Are you listening to something? Vocês estão entendendo? Estão ouvindo alguma coisa? Estão vendo? Now, the seven seal roll book is now being released by the Lamb. We approach that place tonight. God help us. As the seals are broken and released, the mysteries of the book are revealed. Agora, o livro enrolado de 7 selos está agora sendo divulgado pelo Cordeiro. Nós nos aproximamos desse lugar esta noite. Deus ajuda-nos. À medida que os selos são abertos e divulgados, os mistérios do livro são revelados. Now, you see, this is a sealed book. Now, we believe that, do we not? We believe it is a sealed book. Agora, vejam, este é um livro selado. Agora, nós cremos nisso, não cremos? Cremos que é um livro selado. Now, we never know this before. But it is. It's sealed with 7 seals. That is, on the back of the book is sealed with 7 seals. Agora, nunca soubemos disto antes, mas ele é. Está selado com 7 selos, isto é, no lado de trás do livro. O livro está selado com 7 selos. If we talk about this kind of book, it would be like putting a strap across it. 7 straps. But it isn't this kind of a book. Se estivéssemos falando sobre este tipo de livro, seria como colocar uma tira de lado a lado dele, 7 tiras. Mas não é este tipo de livro. It's a scroll. And then when the scroll is unwound, that's one. That laying right in the scroll is number 2. And right here says what it is. But it's a mystery. But yet we have probed in it. But remember, the book is sealed, and the book is a book of mystery, of revelation. É um pergaminho,
E então, quando o pergaminho é desenrolado, isso é um. Então o número 2 encontra-se no pergaminho. E bem aqui diz o que ele é, mas é um mistério. Mas ainda assim, nós temos procurado desvendá-lo. Mas lembre-se, o livro está selado. E o livro é o livro de mistério, de revelação. It is the revelation of Jesus Christ. See? A book of revelation. And now you know down through the age, man has probed and tried to get into that. We all have. É a revelação de Jesus Cristo. Veja, um livro de revelações. E agora você sabe, no decorrer da era, o homem tem procurado desvendar e tentado entrar nisso. Todos temos. And yet, one time I remember, if Mr. Bohannon had to be present, or some of these people, I don't mean it by any insult. E todavia, certa vez, eu me lembro, se o Sr. Bohannon por acaso estiver presente, ou alguns da sua família, eu não tenho intenção de que isto seja um insulto. Mr. Bohannon is a bosom friend and is the superintendent of the public service, and I was working there. O Sr. Bohannon é um amigo do peito e era o superintendente do serviço público quando eu trabalhava lá. When I first got saved, I was telling about reading on the book of Revelation. Logo que eu fui salvo, eu estava lhe contando acerca de ler o livro de Apocalipse. He said, I tried to read that thing. He said, and Mr. Bohannon was a fine man, and he was a member of the church. Ele disse, tentei ler essa coisa. Ele disse, e o Sr. Bohannon era um ótimo homem, e ele era membro da igreja. And I don't know what all he belonged to, but he said, I think that John must have had a red pepper supper that night and went to bed on a full stomach. Eu não sei a que mais ele pertencia, mas ele disse, acho que João deve ter comido pimenta picante no jantar aquela noite e ido para a cama de estômago cheio. I said to him, although it could have cost me John, I said, aren't you ashamed to say that? I was just a boy. E eu lhe disse, ainda que isto poderia ter custado o meu emprego, eu disse, o senhor não tem vergonha de dizer isso? E eu era mocinho. But I said, aren't you ashamed to say that about the Word of God? See? Mas eu disse, o senhor não tem vergonha de dizer isso acerca da palavra de Deus? Estão vendo? Yet, as just a kid, no more than early, maybe 21, 22 years old, and work scarce, the depression on, but yet there was a fear in there when I slanted, heard any slant towards God's Word. It's truth. All truth. Ainda e mocinho, não mais do que no início, talvez 21, 22 anos de idade, e trabalho escasso e durante a depressão, mas mesmo assim, havia temor ali, quando eu, depreciado, ouvia qualquer comentário depreciativo quanto à palavra de Deus. Ela é verdade, toda a verdade. So, it was not even a dream or a nightmare. It wasn't John eat. Assim, não foi nenhum sonho, nenhum pesadelo, não foi o que João comeu. He was on the Isle of Patmos because he tried to put the Word of God into a book form and was exiled there by the Roman government. Ele esteve na ilha de Patmos porque tentou colocar a palavra de Deus em forma de livro e foi exilado ali pelo governo romano. And was on the island on the day of the Lord, and he heard behind him a voice of many waters, and turned to look, and he saw 7 golden candlesticks. There stood the Son of God in between them. E estava na ilha no dia do Senhor, e ele ouviu detrás de si uma voz de muitas águas, e voltou-se para ver, e viu 7 castiçais de ouro, e lá se encontrava o Filho de Deus entre eles. Now, and then the book is a revelation. So a revelation is something that's made known of something. Something that's been revealed. Nessa ocasião. E então o livro é uma revelação. Assim, uma revelação é algo que é dado a conhecer quanto a alguma coisa que foi revelada. And now, notice, so you won't forget it, it is closed up until the latter time. See? The whole mystery of it is closed up.
until the latter times. We find that in the Scripture here. E agora note, de modo que não se esqueça, está fechado até os últimos tempos. Está vendo? O mistério inteiro dele está fechado até os últimos tempos. Encontramos isso na Escritura aqui. Now, the mystery of the book are revealed when the seals are broken. And when the seals completely are broken, the time of redemption is over because the Lamb left the intercession boat to walk out to take his claim. He was a mediator between that. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou, porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar seus direitos. Ele era um mediador nesse meio tempo. But when the real revelation happens on the seals, as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. According to the word, we read it last night. Mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o Cordeiro vai saindo do santuário. Isto é de acordo com a palavra. Lemos isso na noite passada. He come from out of the midst and took the book. No, he's no more a mediator because even they call him a lion. And that's the king. And he's not a mediator then. Ele veio do meio e tomou o livro, de modo que ele não é mais mediador, porque até o chamaram de leão, e esse é o rei, e ele não é mediador então. Although the actors of these seals begin at the first church age. Now remember, so we'll get the background of it thoroughly if we can, or as thoroughly as possible. Contudo, os atores destes selos começam na primeira era da igreja. Agora lembrem-se, assim vocês entenderão bem a base disto, se pudermos, ou tanto quanto possível. The actors, I'll place it like that because an actor is a man who changes mask. See? Os atores, vou dizer assim porque um ator é um homem que muda de máscaras. Estão vendo? In this act tonight, we're going to see that it's Satan changing his mask. And all actors. E neste ato, esta noite, veremos que é Satanás mudando de máscara. E todos os atores. Christ acting the part that he did when he became from a spirit to man, he only put on an actor's garment, human flesh, and came down in the form of a man in order to be a kinsman redeemer. Cristo fazendo o papel que ele fez quando de espírito se tornou homem. Ele somente vestiu a vestimenta de um ator, carne humana, e desceu na forma de homem, para ser um parente redentor. Now, see, it's only an actor's form. That's the reason they are all in parables and the way they are here, like beasts and animals, so forth. It's in an act. Agora vejam, é só em forma de ator. Essa é a razão porque eles estão todos em parábolas e da maneira que estão aqui, como bestas e animais e assim por diante. É uma representação. And these actors began in the first church age because that was Christ revealing himself to the seven church ages. Are you understand it? All right. E estes atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Agora vocês entendem? Muito bem. See, Christ revealing himself to the seven church ages. Then, through these church ages, there's a great mess up comes along. Then at the end of the church age, the seventh angel's message is to pick up these lost mysteries and to give it to the church. Amen. Now, we'll notice that. Então, no decorrer destas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do sétimo anjo é para apanhar estes mistérios perdidos e entregar à igreja.
Estão vendo? Agora, notaremos isso. But not then revealed in their true state. Now, in the Bible times, the mysteries were there, and they seen these things happen the way John saw it here. Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá, e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Now he said there is a white horse rider, but what the mystery of it is a mystery that goes with that rider. Agora ele disse, eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disto é, há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Now, what it was they didn't know, but it's to be revealed. But it is to be revealed after the Lamb leaves the Father's throne of his intercessory as kinsman redeemer. Agora, o que ele era, eles não sabiam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. I'm going to drop a little something in here. Now, if anybody gets these tapes, any man can speak whatever he wants to. He has a right to anything of his conviction. Vou deixar escapar uma coisinha aqui. Agora, se alguém adquirir estas fitas, qualquer um pode falar o que quiser. Ele tem direito a qualquer coisa de sua convicção. But if a minister doesn't want this amongst his people, then tell him not to take it. But this is amongst the people that I have been sent to speak to. Therefore, I must reveal what is truth. See? Mas se, vocês sabem, se um ministro não quiser isto entre seu povo, então diga-lhes para não as adquirirem. Mas isto é entre o povo ao qual fui enviado a falar. Portanto, tenho de revelar qual é a verdade. Estão vendo? Now, the Lamb in the time of intercessory back here, he knew that there were names in there that was put in there from the foundation of the world, and as long as them names had never been manifested on earth as yet. Agora, o Cordeiro, no tempo da intercessão, aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali que foram postos ali desde a fundação do mundo. E enquanto esses nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, he had to stay there as intercessor. You get it? Perfectly predestination. See? All right. He had to stay there because he came to die for those that God had ordained to eternal life. Amen. See? By his foreknowledge, he saw that not by his own will. His will was that none should perish. Ele tinha de permanecer ali como intercessor. Vocês entendem? Perfeitamente. Predestinação. Estão vendo? Muito bem. Ele tinha de permanecer ali porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Estão vendo? Estão vendo? Por sua presciência, ele os viu, não por sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse. But by his foreknowledge, he knew who would and who would not. Therefore, as long as there was one name that had never yet been declared in earth, Christ had to stay there as an intercessor to take care of that name. Mas por sua presciência, ele sabia quem pereceria e quem não. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse ainda não sido declarado na terra, Cristo tinha de permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. But as soon as that final name had been splashed in that Clorox or bleach, then his intercessory days was over. Let him that's filthy be filthy still. Let him that's holy, he's holy still. See? Mas, tão logo aquele último nome tenha sido lançado naquele Clorox ou alvejante, então seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? And he leaves the sanctuary and then it becomes a judgment seat. Woe unto those outside of Christ then. E ele deixa o santuário e então torna-se um tribunal.
Ai daqueles fora de Cristo, então. Now, notice, but it's to be revealed when the Lamb leaves his intercessory place from the Father. Now, that's Revelation 5. Agora note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão do Pai. Agora isso é Apocalipse 5. Now, he takes the book of seals, or a book sealed with seals, breaks them, and shows them. Agora, ele toma o livro de selos ou um livro selado com selos, abre-os e mostra-os. Look at the end of the age. Now, after the intercessory is over, the church ages is done, finished up. Veja, no final da era agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram. You come into the first age, the Ephesian age, reveal, sent the messenger. Notice what happens as we go along. Here's the plan of it. Ele entrou na primeira era, a era de Éfeso, revelou, enviou um mensageiro. Note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. The first thing happens, there is an announcement in the heavens first. What happens? A seal is opened. What is that? A mystery is unfolded. See? A primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio nos céus. Primeiro, que acontece? Um selo é aberto. Que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? And when a mystery unfolds, then a trumpet sounds. It declares a war. A plague falls. And a church age opens. See? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? What is the war part? The angel of the church catches the mystery of God, not fully yet revealed, but when he does, he catches this mystery of God, and then he goes forth to the people, after the mystery's been given to him, goes forth to the people. O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta este mistério de Deus e então vai ter como povo depois que o mistério lhe foi dado. Vai ter como povo. What does he do out there? He begins to proclaim that message, and what does it start? A war, a spiritual war. And then God takes his messenger with the elect of that age and lays them away asleep, and then he drops a plague upon them who rejected it. A temporary judgment. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início? Uma guerra espiritual. E então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte, adormecidos. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isto, um juízo temporário. And then, after that is over, then it goes on, they denominate and bring in denominations and start off that man's work like of Wesley and all the rest of them. And then it gets all in the scruffle again. E então, depois que isso termina, então isto prossegue e eles se denominam e introduzem denominações e começam com o trabalho daquele homem, como de Wesley e todos os demais. E então leva todos a uma discórdia novamente. And then another mystery comes forth. Then what happens? Another messenger arrives on earth for a church age. See? Then when he arrives, the trumpet sounds. E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Está vendo? Então, quando chega ele, a trombeta soa. He declares war. See? And then what happens? Finally, then he's caught away, and then when he's laid away, then plague falls, destroys them, spiritual death hits the church and she's gone. That group. Ele declara guerra, está vendo? E então o que acontece? Finalmente, então, ele é levado.
E então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, esse grupo. Then it goes on to another one. Oh, it's a great plan until it comes to that last angel. Now he has no certain